Nós gostaríamos de agradecer as 3 intervenções que considero que darão uma contribuição muito importante ao nosso trabalho e passar a palavra ao relator para que ele possa fazer as perguntas iniciais. Saudar a nossa senadora Fátima Bezerra e, logo após o relator, darei a palavra a ela, se ela desejar. Eu passo logo a ela. A senadora Fátima está nos prestigiando aqui desde o começo, faz parte dessa CPI, e viu os números do Nordeste, né, senadora? Você vê o processo de interiorização da violência, o crescimento, principalmente nos estados do Nordeste. Então eu passo, né, senador Lito? Se eu falo logo depois da senadora Fátima Bezerra. Posso estar aqui. Alô? Não, quero dar meu boa noite, enfim, agradecer ao senador Lindenberg, o relator aqui da CPI, a senadora Lídice, que preside, cumprimentar aqui os nossos convidados, o doutor Michel, o doutor Marcelo e o professor Ignácio, né, pela importante contribuição que traz ao trabalho da nossa CPI, que se insere exatamente dentro dessa realidade dramática no país, que é exatamente a questão do assassinato de jovens, e a contribuição, né, importante que os senhores trazem, porque a contribuição, fruto da pesquisa na Lindenberg, fruto exatamente, né, do estudo. De fato, esses dados apresentados aqui pelos senhores, né, são dados, né, que chocam a todos nós. O quadro do Nordeste, enfim, né, a gente fica a se perguntar, professor Michel, e ao professor, inclusive, professor Ignácio Cano, a gente fica a se perguntar, né, que fatores podem terem contribuído mais decisivamente, né, para que no Nordeste a gente tenha, como o Lindenberg chamou, essa explosão, né, de violência. Tudo bem, o senhor mencionou aqui na sua apresentação a questão da desigualdade social, a questão da desigualdade regional, a importância da questão da transferência de renda, a questão, né, dos investimentos, né, no campo do acesso à educação, mas eu ousaria, né, aqui deixar aí para o professor Ignácio Cano, enfim, né, se esse alto índice de homicídio na adolescência no Nordeste, quer dizer, uma região distante das fronteiras secas e menos urbanizadas que o Sul e o Sudeste, se esse quadro, né, essa explosão dessa violência, o senhor acha que possa ter alguma relação com a questão ainda da cultura, da violência, a questão do patriarcal, a questão do latifúndio? Não, eu estou colocando exatamente para avaliação dos senhores, porque o fato, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, né, que infelizmente figura aqui junto com o Maranhão e a Bahia, figura aqui entre os estados que nessa última década as taxas mais do que triplicaram, junto também com Alagoas, com Ceará e Paraíba, e o Rio Grande do Norte, infelizmente, né, continua apresentando essa realidade dramática. De acordo com as pesquisas que estão sendo feitas lá no meu estado, senadora Lídice, somente nesses primeiros 4 meses e 18 dias, 373 jovens até 24 anos foram assassinados, de um total de 584, ou seja, 63%. Agora, nesses 4 meses e 18 dias. E ainda estamos com 19 não identificados, né? 19 não identificados. Então, enfim, né?
Claro que volto a colocar, né? Quer dizer, essa explosão no Nordeste, esse recorte que tem a questão da violência, com a questão do negro, com a questão do pobre, né? Enfim, para além, né, de toda essa análise que é feita, né, de que, enfim, isso tem uma relação com a questão da desigualdade social, com a questão da desigualdade regional, isso tem uma relação, né, com a questão da ausência de políticas públicas, né, efetivas, não só no campo do direito à educação, não só no campo, né, do direito à cultura, ao esporte, ao lazer, etc. Claro que a gente não pode aqui desconhecer, enfim, né, o apartheid social que existe no país ainda, em que pese nessa última década os esforços inclusive que houve por parte dos governos do presidente Lula e dos governos da presidenta Dilma, algumas políticas sociais, o próprio Bolsa Família é um exemplo disso, né, que vieram na direção de contribuir para diminuir esse esforço, para diminuir essa questão da desigualdade social, mas o fato é que o quadro ainda é muito dramático. A questão do direito à educação é a área, inclusive, em que eu milito, em que eu atuo mais. Eu gosto, por exemplo, de trazer para reflexão um dado que me parece muito relevante, Lindenberg. É muito recente, né, as políticas que estão sendo adotadas nesse país para começar a tratar do direito à educação do nosso povo como um direito universal. Eu dou um exemplo. Até o início dessa década de 2000, nós não tínhamos políticas públicas voltadas para acolher as nossas crianças de 0 a 3 anos. Essa política, né, de, enfim, promover o acesso da criança de 0 a 3 à creche, eu digo enquanto política pública, ela nasce com o Fundeb, ela nasceu agora, recentemente, né? Isso, por si só, quer dizer, ilustra, né, exatamente a dívida, né, que o Estado brasileiro tem, né, para com o acesso à educação das nossas populações, começando desde a criança, passando pelo adolescente, até exatamente o adulto. Então, assim, eu não quero aqui me alongar, eu quero dizer que acho que a ideia da CPI ela é importante, é necessária, porque ela vem exatamente nessa perspectiva de ser mais um espaço, né, senadora Lídice, de ser mais um instrumento para contribuir com a reflexão, né, porque nós temos que fazer uma boa reflexão, nós temos que ter uma boa avaliação, nós temos que ter um bom diagnóstico para a luz disso tudo, né, Lindenberg? A gente exatamente o quê? Lutar pelo caminho mais adequado para reverter isso. E que não é simples. O senhor, inclusive, mostra aqui, por exemplo, a reformulação, né, que teria que haver, por exemplo, do ponto de vista do conceito, do papel da polícia, a gente sabe disso. Eu acho que a coisa que mais a gente sonha no mundo, de repente, é ter a história da polícia cidadã. A polícia que eu não tenho medo dela, pelo contrário, a polícia que seja minha amiga. Isso é um sonho, está entendendo? De todo e qualquer cidadão. Os problemas, né, são enormes, porque eles vão desde a questão, né, da valorização, né, dos trabalhadores da segurança pública, a questão das condições de trabalho, a questão, por exemplo, da inteligência. Mais do que nunca se fala que hoje, mais do que nunca, é fundamental, né, você dotar as polícias, né, dos instrumentos de inteligência o suficiente, né, para enfrentar essa realidade toda. Então, eu quero deixar aqui essa nossa reflexão, aproveitar para dizer, senadora Lídice, que eu estou apresentando já o requerimento, claro, para que a CPI possa também ir lá ao Rio Grande do Norte. Até porque o nosso Estado, infelizmente, né, figurando nesse mapa social da violência, com esses índices, né, também tão alarmantes, mais do que oportuno que a gente possa fazer também uma boa
audiência pública lá no Rio Grande do Norte, ouvindo os atores locais, né? Polícia Civil, a Polícia Militar, a Segurança Pública, né? A Secretaria da Juventude, enfim, toda a área social, a gente também promover esse debate, esse diálogo lá, com o intuito exatamente de que possamos avançar na perspectiva exatamente de buscar soluções. Não apenas fazer o diagnóstico, não apenas constatar o problema, né, mas de buscar exatamente a questão da solução. Muito obrigada, senadora Fátima Bezerra. Nós já, esta semana ainda tentaremos já fazer uma sessão só para votação de requerimentos e poderemos votar estes e outros. E agora passo a palavra ao senador, relator, o senador. Olha, depois dos questionamentos feitos pela senadora Fátima Bezerra, presidente, eu vou começar me dirigindo diretamente ao professor Inácio Cano. Eu queria começar com um primeiro ponto, que um artigo de opinião escrito no jornal o Globo, Falta investigação e inteligência. O senhor afirma que, no enfrentamento à violência, além de políticas estruturais de longo alcance, como a inserção social dos jovens das áreas de risco ou a valorização dos profissionais da segurança pública, existem políticas de curto prazo que podem ser executadas sem grandes investimentos financeiros e sem mudanças legislativas. Entre elas, um plano de redução de homicídios. 2, diminuição da letalidade policial. 3, adoção do novo modelo de patrulhamento preventivo permanente. E 4, fortalecimento das corregedorias policiais. Queria que o senhor falasse sobre isso. Também, gostaria que o senhor falasse mais sobre a diferença de concepções de segurança pública e segurança cidadã, e a importância e possibilidade do controle social sobre as polícias, conforme analisado em outro artigo de Vossa Senhoria, controle da polícia no Brasil. Terceiro ponto, em relação à interiorização, porque, na verdade, acho que os dados trazidos pelo professor Inácio Cano são muito fortes, porque, na verdade, se tratavam aqui de homicídios contra adolescentes. Nós estamos falando de juventudes como um todo. Eu fiquei muito impressionado com os números, que homicídios contra adolescentes. E aqui tem um processo de interiorização clara, né, principalmente Nordeste e Norte brasileiro. Eu queria que o professor Inácio Cano falasse sobre isso. O outro ponto é sobre política de guerra às drogas, né? Ao meu ver, uma política que está fracassando no mundo inteiro, né? E eu queria saber a opinião sobre essa política de guerra às drogas. Uma política que coloca como centro da política de segurança não a defesa da vida, o controle de armas, mas o centro da política de segurança, o ataque ao tráfico de drogas. E a gente tem visto concretamente no Brasil uma juventude que morre pela milícia, pelo tráfico e pela polícia. Uma polícia que mais mata, mas também que mais morre. Tem um outro ponto aqui, que essa pergunta nós vamos fazer a todos, que os dados demonstram que a maior parte das vítimas de violência policial são homens jovens negros. Qual a razão o senhor atribui esses dados? Em relação à política de guerra às drogas, também, professor Inácio Cano, porque, na verdade, presidente Lídice, parece que há duas políticas de segurança. Tem uma política dirigida às regiões da periferia, que é uma política clara. Eu não vejo uma política de guerra às drogas, por exemplo, no meu estado, no Rio de Janeiro, em Áreas Nobres, na cidade do Rio de Janeiro. Eu não vejo uma política de guerra às drogas em Ipanema e em Copacabana. Eu não vejo a polícia chegar atirando, né? Então, eu queria... Esse é um ponto que eu acho que é importante, é um dos temas que eu acho que a gente tem que, nessa CPI, essa CPI abrange tantos temas. Falava aqui de reforma de polícia, eu vou falar sobre reforma de polícia, algumas questões para o professor Michel Miss, mas eu acho que esse ponto de política de guerra às drogas é um ponto importante. E, por fim, a questão daquele número dos desaparecidos. Fazer uma relação entre aumento de desaparecidos e queda de homicídios, queda também nos autos de resistência, né? Essas são as perguntas do professor Inácio Cano. Você quer que eu faça todas as perguntas?
que você pudesse fazer todas as perguntas. Eu também tenho 2 perguntas a fazer e nós leríamos também os comentários do canal da E-Cidadania e da Interatividade e depois passaríamos a palavra para que eles respondessem todos de uma só vez. Então, professor Marcelo Neri, eu tenho alguns questionamentos. Quais os maiores desafios a serem vencidos em relação à apuração da epidemia de violência envolvendo jovens negros no país? Eu vi que tem um estudo dos senhores sobre o caso de São Paulo. Em relação ao caso concreto de São Paulo, que aqui há muitos dados na apresentação que o senhor fez. Aqui nós sabemos que são jovens, negros, do sexo masculino. Ali os senhores conseguem determinar no município onde acontece, mas eu queria também tratar de outros aspectos. Que horas acontece? Em que situação acontece esse crime? Eu falo isso porque fui prefeito de uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, e lá, com o Luiz Eduardo Soares, ele montou um gabinete de gestão integrada. A gente juntava todas as polícias, juntamos prefeitura, governo do Estado, e em cima de um mapa concreto, a prefeitura, por exemplo, em relação ao número de assaltos, tomava algumas decisões a partir desses mapas concretos. Por exemplo, em relação ao número de assaltos, às vezes nós melhorávamos os números com política de iluminação pública. Mas eu vejo muito em relação a homicídios na juventude, no caso de Nova Iguaçu, me lembro que nós estudamos uma experiência de Diadema. Diadema fez esse levantamento, e lá no município de Nova Iguaçu também essas ocorrências aconteciam, na maior parte das vezes, sexta-feira, na madrugada, entre 10 e 4 horas da manhã, sábado na madrugada, entre 10 e 4 horas, e domingo também nesse período. Então eu queria saber se existe esse nível de detalhamento nessa situação de São Paulo. Em que situação, que horas. Isso é muito importante para você tirar consequências em termos de políticas públicas que você pode desenvolver naqueles horários para um determinado setor em especial para a juventude. E queria, encerrando a pergunta, doutor Marcelo Neri, falar que, em sua participação na CPI da violência contra jovens negros, na Câmara dos Deputados, o senhor deixou claro que é preciso ter em mente que a violência não muda apenas no espaço, mas também no tempo. E que não é só a violência que muda, não só as relações sociais que mudam, mas os condicionantes que tornam o lugar mais ou menos violento. Eu cito a sua explanação. Diante disso, o que estou falando é que não dá para fazer uma política, uma ação de segurança pública nesse contexto e esperar que ela seja tão efetiva nesse outro contexto, simplesmente porque as coisas mudam no tempo e no espaço. Queria que o senhor aprofundasse esse tema aqui, para esse nosso trabalho da CPI. Em relação ao nosso professor Michel Miss, eu começaria, professor, com um questionamento. O senhor tem afirmado em diversas entrevistas que as polícias brasileiras não foram concebidas para conduzir investigações e que, para melhorar a segurança, é preciso modernizar a polícia e despí-la de seus aspectos militares. Que mudanças devem ocorrer para que isso aconteça e como essa CPI pode ajudar? Segundo questionamento. Em algumas entrevistas, o senhor fala na necessidade de desmilitarização da Polícia Militar. Queria que aprofundasse esse tema. A que motivo o senhor atribui a existência dos chamados autos de resistência, se existe a obrigatoriedade no Código de Processo Penal de que, quando a infração deixar vestígios, seja realizado o exame de corpo de delito? O outro ponto é sobre o ciclo completo, em relação à investigação. Nós temos uma situação particular aqui no Brasil, nós temos a Polícia Militar fazendo o policiamento ostensivo e preventivo, e uma outra polícia, a Polícia Civil, fazendo o trabalho investigativo. A maior parte do mundo o que acontece é que quem está lá na ponta, que começa o trabalho preventivo, ele faz também a investigação. Eu queria que o senhor avaliasse se isso interfere nessa baixa resolutividade de crimes no país, em especial em homicídios. E, por fim,
E, por fim, sobre a Polícia Civil. É possível dizer que a precariedade da estrutura da Polícia Civil no país, em especial das perícias técnicas e dos institutos de criminalística, contribui para a ausência de investigação e permanência dos autos de resistência? São essas as minhas perguntas. E, por fim, eu acho que seria importante cada um aqui para nos ajudar nessa condução dessa comissão parlamentar de inquérito, para que daqui a gente saia com proposições legislativas, mas com recomendações aos governos do Estado, com participação do governo federal também nisso aqui. Eu acho que seria importante ouvir dos senhores uma opinião sobre essa CPI. Nós estamos trabalhando são muitos os temas que são correlatos. Qual a opinião dos senhores sobre esse trabalho? Por onde é que a gente deveria ir? Qual deveria ser o centro do nosso trabalho aqui nessa comissão parlamentar de inquérito? Muito obrigado.